A palavra de Deus, ok, eu quero que vocês abram lá, está lá em Lucas 17:11. Amém, queridos? Vamos fazer uma leitura lá, em nome de Jesus, do 11 ao 19. Amém? A palavra de Deus fala assim lá em Lucas 17:11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta e ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados não eram 10? Aonde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-se e vá, e você está curado porque teve fé. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nesse momento nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Somos gratos ao Senhor pelo alimento que já estava sobre a nossa mesa. Entendemos que não é fruto do nosso trabalho, mas entendemos que é de sua grande misericórdia para nossas vidas. Obrigado pelo chamado, obrigado pelo legado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas, Pai. Sempre fez, sempre vai fazer e sempre será feito em nossas vidas, porque nós entendemos a palavra obediência do Senhor nas nossas vidas. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, eu fui buscar uma palavra para a igreja. E quando Deus falou para mim, vá lá e conta para eles o que eu fiz na tua vida. O que Deus fez na minha vida foi uma cura, uma libertação, uma restauração, um renovo na minha vida. E eu sou muito grato a isso. Eu sou muito grato a isso. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um ministério, hoje eu tenho um chamado, hoje eu sou responsável de pessoas. E no meu passado, se vocês forem analisar, o meu passado eu não tinha nem responsabilidade sobre a minha vida. Não tinha responsabilidade sobre nada da minha vida, não tinha responsabilidade. E porque eu fui buscar essa palavra dos 10 leprosos, eu não tinha a responsabilidade porque eu entendia, porque eu estava enfermo. Eu estava doente, eu estava numa estaca assim, de que eu precisava de ajuda, mas a minha ajuda não era remédio, não era médico, não era nada, se não fosse Jesus. Amém, igreja? Jesus entrou na minha vida numa época assim que eu mais necessitava, mais precisava, mais necessitava mesmo desse Jesus, porque eu tentei de várias formas fazer do meu jeito, do jeito do ser humano, do jeito do homem, do jeito que as pessoas queriam que fizesse, mas nunca deu certo, sempre dava as decepções. Tentei fazer com a força do meu braço, também não deu certo, então só foi decepção. Mas por que eu trouxe essa palavra dos 10 leprosos? Porque eu entendo ali que foram 10 pessoas curadas, libertas e restauradas. E hoje a minha palavra aqui hoje para a igreja é uma palavra de gratidão. Gratidão ao Senhor. Quando o pastor fez o começo do ano, as nossas primícias, quem estava nas nossas primícias aí? Das 7 dias, né, de primícia. Eu falei para Deus que eu ia ter uma grande oportunidade, que Ele me desse uma grande oportunidade, para mim poder subir aqui no altar da igreja e agradecer a Deus por mais um dia de vida, como eu faço todos os dias, em agradecer. Essa semana eu já levei um pouco da palavra para os meninos lá, falando para eles que eu sou muito grato a Deus, o que Deus fez na minha vida. E se nós formos pegar a palavra de Deus que eu li, estudei e preparei para a igreja, Jesus ele foi naquele caminho da Samaria e da Galiléia. Quando ele chegou naquele vilarejo, tinha 10 pessoas enfermas precisando de ajuda. 10 pessoas. Se vocês forem analisar, a lepra naquela época era uma doença terrível. Era uma doença que gerava mucosas no corpo das pessoas, e ela, além de destruir por dentro, ela destruía por fora também. Se vocês forem analisar, a lepra tinha que a pessoa ficar
ela era um rejeitado da sociedade, ela não poderia conviver no meio das pessoas, no meio do convívio da comunidade. Era uma doença muito terrível que isso passava de uma pessoa para outra. E o que aconteceu nesse momento? Jesus entrou nesse vilarejo e as pessoas que já tentaram de várias formas fazer alguma coisa por aquelas pessoas não tinha dado certo. E quando Jesus entra ali e as pessoas falam: tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eles não lembram só de uma pessoa ali, eles lembram de todos eles que estavam doentes, que estavam perdidos ali, que estavam cheios das mucosas, que já estavam, sendo prejudicados pelaquela doença. E eles já tinham feito de várias formas, vários pedidos, várias coisas, e nada tinha mudado a vida deles. Mas Jesus entrou naquele vilarejo e só deu uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem, ele fala assim: vão lá e fale com os sacerdotes. Eu entendo ali que tem dois princípios para essa palavra de Jesus. A primeira é a obediência. A segunda, ele mostra um caminho para aqueles leprosos. E eu vou voltar agora, Deus fez eu voltar a uns 20 anos atrás da minha vida, queridos. O momento que eu mais prejudiquei, mais eu gerei a doença da dependência química dentro da minha história. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei, assim, Deus fez eu voltar ao tempo lá, quando eu tentei me recuperar de várias formas, tentando usar pessoas, pedir ajuda para as pessoas, e as pessoas começaram a entender que aquela dependência química minha estava fazendo eu me afastar delas. Tá bem ruim o microfone aqui. Tá bem ruim o microfone aqui. E quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu fui buscar uma cura, uma restauração, um renovo para a minha vida, mas foi atrás da palavra de Deus. Quando me falaram: Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, eu pensei assim: será que esse Jesus pode mudar a minha vida? Eu tentei, como eu falei para vocês, de várias formas, e nada mudava e restaurava meus sonhos, os meus projetos. Eu pedi a misericórdia para Deus para que eu pudesse ser curado daquela maldição que estava sobre a minha vida. Hoje eu sempre falo para os meninos lá que eu posso perder tudo, mas menos Jesus da minha vida, menos o Senhor Jesus. Eu entendendo que se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, como aconteceu com esses leprosos. Esses leprosos, eles foram até o sacerdote. Naquela época existia uma lei que precisava se prostrar em frente ao sacerdote lá, mostrar para ver se você estava curado mesmo, como que estava a tua doença, para que você pudesse voltar para o convívio da sociedade ali. E um deles, desse samaritano, lembra do samaritano, que era o rejeitado, que os judeus não gostavam, né? Naquele período que Jesus estava caminhando até a cidade lá dos samaritanos, onde que estavam os leprosos, e ali nesse caminho, eles brigavam demais, tinha muita contenda, tinha muita briga, muita confusão. Jesus se arriscou com os 12 discípulos para poder chegar até esses leprosos. Queridos, hoje a minha palavra aqui, que eu vou repetir muitas vezes aqui, é de gratidão ao Senhor. Porque o que Deus faz na nossa vida, a gente precisa entender e abrir o nosso coração para que você possa ser curado, liberto e restaurado. Hoje eu estou aqui como aquele samaritano que voltou e agradeceu. Se prostrou aos pés de Jesus e agradece a Deus por tudo que Deus prepara e está fazendo nas nossas vidas. Queridos, às vezes Deus, Ele te direciona, Ele te dá uma palavra, te mostra um caminho, e parece que você acha que aquilo é dificultoso para a tua história, para a tua vida. Às vezes a tua cura está nesse caminho e você interrompe os teus sonhos porque você não consegue trilhar esse caminho. Queridos, eu falo para vocês que não foi fácil trilhar o caminho, você passar por um centro de reabilitação, você passar por uma comunidade terapêutica como os meninos estão passando. Você acha que é fácil você passar, ficar longe da tua família porque você está com uma doença que pode ser prejudicial a você e a tua família? Às vezes a nossa família não sabe lidar com essa situação. Eles não sabem.
falar com essa situação. Agora está dando eco aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí, queridos. Amém, igreja? Agora tá dando um eco aqui, ó. Quando os leprosos foram lá e pediram para o sacerdote dar uma olhada neles para ver se eles estavam curados mesmo, se eles podiam voltar para a sociedade, um desses nem chegou até lá. Ele pegou e voltou já para agradecer a Jesus, se prostrar a Jesus e agradecer o que Deus tinha preparado para a vida dele, querido. Eu vou falar uma coisa para vocês hoje, assim, como eu sou grato a Deus. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um ministério, hoje eu tenho um chamado, hoje eu tenho pessoas que me amam, hoje em qualquer lugar eu posso entrar, porque Jesus me curou, me restaurou, mudou a minha história. Ele fez igual fez com esse samaritano. Eu vou falar para vocês que desses 10, um só foi salvo, porque ele sentiu no coração de voltar a agradecer a Deus. Às vezes você é curado, é restaurado, Deus começa a agir na tua vida, mas às vezes você não tem gratidão de voltar a Deus e agradecer a Ele porque Ele está fazendo todos os dias na tua vida. E todos os dias quando eu acordo de manhã para mim poder fazer a minha devocional, a minha oração, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, hoje eu tenho 2 filhos abençoados, pessoas que entendem os princípios de Deus, entendem a minha dificuldade, porque a dependência química gerou uma coisa dentro de mim assim, que é só Deus mesmo. Às vezes a gente está deitado, está descansando ali, a gente escuta as pessoas falar assim, nossa, como ele mudou. Esses dias eu fui visitar a minha mãe lá e a primeira coisa que aconteceu, quando ela abriu a porta, ela me viu, ela começou a chorar. Porque mãe eu falei, por que a senhora está chorando? Dela, eu choro hoje de gratidão ao que Deus fez na tua vida. Queridos, hoje a minha palavra aqui é de gratidão ao Senhor. Eu não sei que dia eu vou mais ministrar a palavra aqui. Eu não sei se eu vou ministrar mais esse ano, porque a gente sabe que a igreja vai ter muitos eventos aí. Mas eu não posso perder a oportunidade de agradecer ao Senhor, de agradecer ao que Ele proporcionou para a minha vida. Deus, da mesma forma que curou aqueles leprosos com aquela doença terrível, aquela doença, ela era tão terrível que ela destruía as mãos, destruía os pés, o nariz saía, e as gengivas inchavam, e os dentes caíam tudo. A pessoa ficava destruída completamente. E quando eu comecei a ler essa história, eu lembrei da forma que os meninos chegam lá e da forma que eu cheguei dentro de um centro de recuperação, queridos. Eu lembro muito bem que eu cheguei em 2008 com 47 quilos, uma camiseta, regata, uma bermuda até o joelho assim, igual a do Felipe ali, ó. O Felipe que gosta de usar uma bermuda até o joelho assim, né, Felipe? Um chinelo 37 da pastora. Cheguei com um chinelo feminino lá. Eu calço 44, pessoal. Imagine eu com chinelo 37. Mas eu nunca vou esquecer desse dia, sabe? Porque Jesus, ele fez da mesma forma que fez com os leprosos ali. Falou assim para mim, no momento que eu pedi misericórdia para ele. Falei, Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Então o Senhor me leva já, porque eu não quero mais decepcionar as pessoas. Eu não quero mais fazer a minha mãe chorar, o meu pai ficar bravo com a minha mãe, porque a mãe nunca desiste, né? O pai fechou a porta, o portão para mim, mas a mãe nunca desiste. E eu não queria mais fazer ela sofrer. Eu fiquei 2 anos em estado de rua, lá na região do SIC. Eu morava embaixo de uma ponte, a minha mãe, 8 horas da manhã, eu olhava na rua lá, a minha mãe estava vindo com uma garrafa de café e 5 pão.
ela entregava na minha mão, falava para mim assim: filho, muda a tua vida, e ia embora. E eu ficava lá, tomava um café, comia e continuava lá. 11 horas, 11h30, eu saía debaixo da ponte e olhava lá, a minha mãe estava vindo novamente, com um pote de sorvete, com arroz, feijão, sabe aquele salsicho vermelhão assim? Eu amo aquilo, porque eu lembro muito da minha mãe. E a minha mãe vinha lá 11 horas, 11h30, com a minha marmita. Eu pegava a marmita dela e ela olhava para mim e falava: filho, muda a tua vida. E ela ia embora. 4 horas da tarde, minha mãe estava lá, com a garrafa de café que ela tinha levado na hora do almoço, e trazendo 5 pão para mim, com salsicha dentro de novo. Eu amo isso. Pastor Ali sabe que eu amo isso. 7 horas da noite, 8 horas da noite, o porteiro do condomínio estava indo embora com a bicicleta dele, porque ele trabalhava 12 por 36, ele passava lá e deixava a minha marmita da janta, porque minha mãe não podia sair de noite porque meu pai estava lá. Que daí meu pai ficava louco com ela. Ela falava: você fica fazendo isso, ele nunca vai mudar. Você fica agradando ele nunca vai procurar ajuda. Ele não vai encontrar uma restauração para ele. E eu pedi para Deus, numa noite lá, eu falei: Deus, eu não quero mais continuar dessa forma doente. Eu preciso de ajuda. E Deus falou comigo da mesma forma que falou com os leprosos: vai e procura uma pessoa que possa te ajudar. E eu fui. Demorei 8 horas mais ou menos, mas acho que umas 6 horas para andar 20 quadras, de tão fraco que eu estava. 47 quilos, eu tenho 1,89 de altura, pessoal. Imagine eu com 47 quilos. Eu estava morto espiritualmente, querido. Eu não tinha mais nada para perder ali, queridos. Não tinha mais nada, era só fazer o velório. Mas Jesus, Ele me direcionou, me deu uma palavra e eu obedeci da mesma forma que os leprosos obedeceram ali. Foram atrás de ajuda e eu fui atrás de ajuda. E hoje estou aqui testemunhando para você que Jesus é maravilhoso na minha vida, queridos. Queridos, eu fui a pé essas 20 quadras mais ou menos, demorei umas 6 horas mais ou menos para chegar lá. Eu andava 10 passos, sentava, não tinha força. Andava, não tinha força. Eu cheguei lá, o meu cunhado tinha uma grama sintética. Ele era gerente de uma grama sintética. E eu entrei naquele lugar lá e falei para ele assim: a única coisa que eu preciso é tomar um banho. Pensa num cara que ficou tomando banho lá, porque era aquele chuveiro a gás, sabe? Essas gramas sintéticas tem aquele chuveiro a gás, caducha bem forte. Eu falei para ele assim: ó, eu posso ficar tomando banho? Ele falou: tome banho o tempo que você quiser. Eu fiquei lá das 8 e pouco da manhã até as 11 horas da manhã tomando banho. Pensa num chuveiro gostoso. Eu estava 4 meses sem tomar banho, pessoal. Eu tirei 3 bermudas, 2 calças, 6 blusas. Os meninos sabem do que eu estou falando. A hora que eu tirei o tênis assim, saiu um rato. Não, brincadeira. A hora que eu tirei o tênis assim, cara, eu falei: meu Deus do céu, é um morto-vivo aqui. Entrei naquele chuveiro, meu cunhado falou assim para mim. Meu cunhado é falecido hoje, pessoal. Ele me ajudou, mas ele faleceu, mas ele me viu recuperado, ele me viu restaurado. Pensa num cara que lutou por mim. Às vezes a gente acha que o nosso amigo é de sangue, né? Às vezes o nosso amigo não é de sangue, não. Às vezes o nosso amigo é aquele que está namorando com a tua irmã. Brincadeira, hein? Não vão levar a sério. Ele me ligava e fazia altas brincadeiras comigo, que eu não gostava muito, mas ele me amava pelas brincadeiras que ele fazia comigo. Queridos, ele olhou para mim e falou assim: ó, eu vou lá em casa buscar umas roupas para você. Eu não sei se serve, mas eu vou lá buscar e já volto aí. Não vai me roubar nada aqui. Eu falei: não vou te roubar.
Comecei a tirar do bolso assim, ó, tenho droga, tenho dinheiro, tenho tudo. Eu não quero mais isso para minha vida. Sabe quando você toma uma decisão que você não quer mais aquilo para a tua vida? Eu falei, eu preciso de um remédio, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma restauração, eu preciso de um renovo para a minha história. Eu tenho uma grande responsabilidade, que é um filho. Eu tinha o Dudu com 1 ano de idade, chegando a 1 ano de idade. E meu cunhado saiu e me trancou lá dentro daquela grama sintética. E eu fiquei tomando banho lá, mais de 2 horas tomando banho naquele chuveiro maravilhoso. Se alguém quiser me dar um chuveiro a gás, eu aceito. Amém, queridos? Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Ele foi lá, buscou as roupas e falou para mim assim, ó, eu vou te levar num lugar, mas eu não vou te levar até lá o portão daquele lugar. Eu vou te largar lá na BR e você vai a pé procurar ajuda lá. Se você quer ajuda, você vai atrás disso. Se você quer mudar a tua história, você vai atrás disso. E ele me deixou aqui na estrada da Ribeira, aqui, ó. Lá em cima, numa escola lá. A hora que eu desci lá, ele falou, ó, desce nessa rua que vai ter uma clínica lá, uma casa de recuperação. Lá, só você falar lá, eu quero ajuda, eles vão te ajudar. E eu não conseguia andar direito, tão fraco que eu estava. Mas, algumas horas, descendo a pé ali, e cheguei naquele portão lá da comunidade terapêutica. Veio um careca assim, né, Jonas? Lembra, Jonas? Veio um careca, o Emerson, o Jonas estava lá. Veio um careca, Emerson, assim, gordinho, e falou para mim, o que você quer aqui, mano? Eu falei, nossa, só falta esse cara ser o líder aí, né? E eu tinha um problema com liderança, não obedecia a ninguém. Não é que é difícil obedecer? Pensa nos caras difíceis de obedecer ali, ó. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas é aqui mesmo que eu tenho que ficar. O Emerson olhou para mim e falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ajuda. Ele falou, não tem vaga. Não tem vaga. Eu falei, nossa, e agora? Eu falei, mas você que é o pastor aqui? Ele falou, não eu que sou o pastor, eu sou o coordenador aqui, mas não tem vaga. Pode ir embora. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Eu falei, não vou sair daqui, cara. Eu vou sentar aqui na frente e vou ficar aqui. E fiquei lá. O pastor Cristiano entrava de carro e falava, o que você quer? Eu quero ajuda. Eu vou lá falar com o pastor lá e daqui a pouco eu venho aí e falo, mas ele era o pastor? Tá bom, o pastor não está aí. E foi e fez isso comigo umas 4 vezes. Uma hora ele estava saindo de carro com a caminhonete, ele tinha uma Cherokee, lembra, Jonas, que ele tinha uma Cherokeezona? Ele foi sair com a Cherokee e me viu lá e falou, você está aí ainda, cara? Eu falei, eu estou, cara, eu estou esperando o pastor, eu vou pedir ajuda para ele, porque eu quero mudar a minha vida. Ele falou assim para mim, eu sou o pastor. Eu falei, eu não acredito, cara. Ele falou, eu sou o pastor. Eu estava te testando para ver se você queria ajuda mesmo. Pode entrar. Seja bem-vindo à casa de recuperação. Queridos, eu entrei naquele lugar e Deus mudou a minha história. E hoje o meu culto aqui é de gratidão ao Senhor, porque da mesma forma que os leprosos foram curados e restaurados, eu sou aquele samaritano que os judeus falavam mal, que os judeus nem se aproximavam, porque a palavra de Deus fala que eles nem se aproximavam dos samaritanos, que eles tinham nojo. E eu sou esse samaritano hoje, querido, que fui rejeitado muitas vezes pela sociedade, fui rejeitado pelo meu pai, fechou a porta para mim. Meus irmãos sumiram com a minha mãe para mim poder ficar 2 anos em estado de rua. E hoje a minha palavra aqui, novamente, eu falo para vocês que é de gratidão ao Senhor. Deus, quando Ele quer, Ele te pega, querido, e te leva no lugar correto. Quando Deus te quer, Ele te pega assim, Ele faz, como o pastor Hermes falou uma vez aqui, Ele vem com uma pinça no meio de um monte de pessoas e te pega e te leva para um renovo, querido. Hoje vocês estão aqui porque eu tenho certeza que Deus está falando no meu coração aqui, que muitas pessoas aqui já foram curadas por Ele. Muitas pessoas aqui foram restauradas por eles. Muitas pessoas aqui já teve um renovo com Ele. Muitas pessoas aqui, sabe, já tem
bênçãos e sobre as bênçãos do Senhor na sua vida, na sua família, no meio dos seus filhos, no seu trabalho, em tudo que vocês já pediram para Deus, Deus fez, e Deus faz e nunca vai parar de fazer na tua vida. Queridos, hoje o nosso culto aqui é de gratidão ao Senhor. Hoje o nosso culto aqui é de gratidão ao Senhor Jesus. Porque o que Ele faz todos os dias na nossa vida não tem preço. Não tem preço, queridos. A gente escuta várias mensagens maravilhosas aqui do nosso pastor, da pastora Shirley, do pastor Paulo, do pastor Márcio, da pastora Roseli. A gente recebe muitas mensagens aqui dos nossos convidados, do Adriano. Queridos, mas em nome de Jesus eu falo para vocês hoje, a gente recebe tanto de Deus e esquece de agradecer, queridos. Vamos começar a agradecer ao Senhor. Queridos, desde o dia das primícias até hoje eu agradeço a Deus. Deus sabe o que eu estou falando aqui em cima do altar. Eu não estou aqui para inventar, para falar qualquer coisa aqui, para emocionar você não. Jesus fez na minha vida, faz todos os dias, faz na minha família, faz nos meus filhos, faz na comunidade terapêutica. Às vezes eu nem tenho até vergonha de pedir alguma coisa para Deus, queridos. Tenho até vergonha de pedir. Às vezes eu falo, Deus, eu nem vou pedir, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Deus, Ele sonda o nosso coração. Todos os dias Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que você tem no seu coração, na sua mente, querido. Às vezes você planeja algumas coisas, mas para você planejar algumas coisas, ponha Deus nos teus planejamentos. Ponha Deus nos teus projetos, nas tuas ideias. Ponha Deus no teu trabalho lá, querido. Ponha Deus no teu lazer. Ponha Deus no teu café da manhã. Seja grato, querido. A gratidão hoje é tão rara. Eu trabalho com os meninos lá. E às vezes, do nada, eles falam, vou embora. Mas você não sabe o esforço que a gente faz para poder manter aquele lugar, querido. Todos os dias a oração para que Deus deixe os anjos acampados naquele lugar. Todo dia a oração para que a despensa não esvazie. Todos os dias uma oração para que ninguém desista do tratamento, porque a caminhada é difícil, queridos. A caminhada não só da comunidade, a caminhada da igreja aqui também não é fácil, queridos. Você está todos os dias aqui. Às vezes você tem milhões de situações para você fazer lá fora, mas a gente tem que interromper tudo para adorar a Deus, querido. A gente tem que pôr Jesus no meio disso, queridos. Hoje eu fiquei pensando ali, eu falei, nossa, as pessoas vão vir para a igreja, porque tem pessoas que falam assim, eu conheci a palavra de Deus dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja muito conhecida, muito tradicional. Eu estava escondidinho lá no fundo assim, e a missionária pregando a palavra e falou para mim assim, apontou o dedo, você aí, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos que ouça, mas eu não ouvi. Porque às vezes quando a pessoa é usada por Deus para te apontar, para te falar, para falar alguma coisa que o Espírito Santo está usando ela, às vezes você faz pouco caso, queridos. E muitas vezes eu fiz pouco caso disso. Mas hoje estou aqui agradecendo aquela missionária de 2004 lá, que apontou o dedo para mim e falou, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem uma cura para a sua vida. Hoje eu quero dizer para vocês aqui que Deus tem uma cura para a vida de vocês. Que Deus tem um renovo para a vida de vocês, queridos. Eu quero dizer para vocês que Deus está falando comigo aqui que nós vamos ter dias maravilhosos na presença dEle. Mas entenda que existe um princípio para isso. Precisamos ser gratos ao Senhor todos os dias. Para nós encerrar a palavra, queridos, eu queria chamar o louvor aqui. E queria que você se levantasse nesse momento, queridos. Vamos agradecer ao Senhor, queridos. Vamos entregar a nossa vida nesse culto
Vamos fazer diferente essa noite, queridos. Vamos ser gratos ao que Deus proporciona todos os dias.